De uma forma geral, assim, o que é a homeopatia? Porque quando eu penso, e como mãe, como paciente que já fui de homeopatia, assim, uma paciente meio que merece puxão de orelha, né? Aqueles famosos, você imagina que você tem um monte, né, doutora? Que é assim mesmo, a gente sabe. Aí a doutora vai lá e puxa de volta, porque eu imagino que seja uma medicina que precise, né, realmente de muito comprometimento de ambas as partes. Mas quando a gente olha assim o todo, homeopatia, gotinhas. A homeopatia, aquela bolinha de açúcar. O que é a homeopatia? E se realmente essa gotinha, essa bolinha, se faz parte disso, se elas são o carro-chefe da forma de hoje se trabalhar com homeopatia no Brasil? Como que é feito o remédio homeopático? Eu sempre explico isso para o paciente, né? Porque às vezes é difícil dele acreditar que aquilo... a homeopatia não tem nada. Você analisa aquilo ali, não tem nada. Né? Ali dentro a gente recebe muita crítica disso. Então, dentro das farmácias homeopáticas, né? Os farmacêuticos diluem as medicações, você dilui ali, succiona, né? E ali você exprime as propriedades eletromagnéticas da planta, né? E tem vários estudos sobre o mecanismo de ação do medicamento homeopático, como que ele vai atuar no organismo. Então, a água, ela tem propriedades eletromagnéticas, né? E o nosso corpo é quanto por cento de água? É muita coisa. E todas as nossas reações bioquímicas que a gente tem no corpo. Então, se postula que existe uma memória da água, né, onde esse medicamento homeopático vai atuar nesses sistemas bioquímicos e biofísicos. Isso é muito estudado pelo pessoal da farmácia ainda. Eu sabia que ia ter essa pergunta aqui, né? Eles colocam muitas assim aspectos de física para explicar isso, que eu acho que vai ficar muito assim técnico aqui. Então, basicamente resumindo, existem essas propriedades eletromagnéticas na água que vão interagir no nosso organismo, né, produzindo esse efeito, entendeu? Homeopático. Homeopatia placebo, a gente escuta muito isso homeopatia placebo não funciona, né? Então eu vou pedir duas assim para essas pessoas que falam isso. O que você me explica um bebê melhorar das cólicas? É placebo para o bebê? Ele melhorar? O bebê tem cólicas, né? Cólicas quando ele é muito pequeno e tudo. Aí você administra a homeopatia a um bebê pequeno, de 1 mês, 2 meses de idade, e o bebê melhora desse sintoma da cólica. O bebê foi um placebo? O bebê não pode ter um efeito placebo, sendo que ele melhorou daquele sintoma. Também os colegas da veterinária prescrevem medicamentos homeopáticos. Então, o cavalo que se utiliza disso, o bovino, o gato, o cachorro que melhora, é placebo? Uma medicina que está aí há mais de 200 anos, né? Atuando, o paciente que tem uma amidalite de repetição, sem parar. A amidalite está lá, você abre, olha, vê as placas de pus, a pessoa está lá com a febre, tudo, aquilo é real, né? Quem é esse paciente que tem essa amidalite de repetição? Quem que está por trás ali? Por que ele escolheu esse órgão de choque? É isso que a gente olha como um todo no paciente. Qual que é o distúrbio dele do falar? Né? Porque aqui a garganta é a fala, né? Existe o aspecto físico que a gente está olhando ali, examinando, mas existe o indivíduo, entendeu? A gente não vê só a doença, a gente vê o doente, entendeu? Por que aquele órgão de choque, o que está acontecendo ali com aquele paciente? O paciente tem uma enxaqueca sem parar, usou vários remédios e não melhorou. Temos causas alimentares, própria instabilidade de alguns neurotransmissores que fazem isso, o paciente não dorme, um monte de coisa. Por que o paciente escolheu naquele órgão de choque, enxaqueca? Quais são as preocupações dele? O que ativa aquilo? Né? A gente é muito mais do que um corpo. A gente tem um aspecto biológico, mas a gente tem um aspecto emocional, tem outras coisas envolvidas. Não é só sentar ali e a gente ver qual é o melhor medicamento homeopático, se é a metodologia Biofal, se é homeopatia. Quem é aquele paciente por trás daquilo? Porque é interessante, o paciente vai
pro consultório de homeopatia, ele já andou em muitos lugares. Aí ele chega lá e fala, cheguei aqui. A maioria dos pacientes que eu atendo normalmente são crianças, né? Com viroses de repetição, que a gente brinca. Eu brinco, é uma brincadeira que eu vou fazer agora. Crechite, você conhece? Crechite. Né? É a creche, né? Uma brincadeira crechite, porque o paciente que frequenta a creche, a criança, né? Tem a tendência a ter mais infecções de repetição, porque a criança pequena abraça um, abraça outro, é natural. Já tô me preparando para isso, que o meu ano que vem com certeza vai pegar a crechite. É bom dá para se prevenir, inclusive, não dá? Eu tenho muitos. E aí, o paciente vem, né, com infecções de vias aéreas superiores de repetição. Então, a gente vai, através desse tratamento homeopático ou da metodologia Biofal, entrar com a medicação para que o próprio organismo da criança, esse sistema imune dela, se prepare para essa condição, né, de virose e tudo. Eu tenho um episódio de uma criança, né, que a gente trabalhou muito homeopaticamente com ele e a gente teve, na escola onde ele frequentava, a síndrome mão-pé-boca, com aquelas vesículas e tudo, né? Que é bem enjoadinho, né? Nossa, dá trabalho. As crianças da sala toda pegaram. Ele não. Ele foi o único que não pegou. O sistema dele, imunológico, graças ao tratamento da metodologia Biofal, olhou para aquele agente e falou, não, querido, aqui você não entra não, porque eu já acionei aqui no meu sistema imunológico, tal e tal, e aqui você não. Pode ter tido um quadro mais leve, né? Mas a mãe não me relatou isso. Então, esse aspecto também. De modo preventivo, então, esse tipo de medicina faz muito esse trabalho, né? De cuidar desse pré. Desse pré. Outro paciente também que eu atendo muito é o paciente que tem um quadro de insônia crônica ou ansiedade. Hoje a vida está muito moderna, todo mundo acelerado, 220 km por hora, fazendo tudo, né? A pergunta que eu sempre faço para esse paciente, e é isso que o homeopata tem um olhar. Você tem insônia? Eu faço a pergunta para ele. O que tira seu sono? A gente tem que perguntar isso. Não durmo. Não, alguma coisa tira o seu sono. É o seu trabalho, que traz um aspecto difícil, é o relacionamento interpessoal com quem você vive na sua casa, são suas próprias questões interiores, né? E a gente não tem que só ver, vamos ver qual que é o tipo de qualidade de insônia que esse paciente apresenta e tudo, mas quem é esse paciente? E o que realmente está tirando esse sono dele? Uhum. O que ele está acelerado a 220 km por hora e não consegue relaxar e entrar num sono profundo e ter uma qualidade de sono boa? A ansiedade, sua agitada, sua acelerada, como que você conduz sua vida? O que você faz sobre isso? Sobre as ações que te permeiam no trabalho, com sua mulher, com seu marido, com seu relacionamento, com seus filhos, né? Como que isso te impacta? Como que você reage a isso? Né? Porque a ansiedade é muito a reação, né? Aí eu reajo a isso, daí eu fico ansioso, eu fico acelerado e tudo. Quem que é essa pessoa? Então, os medicamentos, também a maneira como a gente vai falar para o paciente se colocar frente a isso, é para ele olhar para esse lado. Uhum.